Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Bom, boa noite. Nós estamos voltando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala, como sempre foi, né? E estamos nessa noite de hoje. Nós estamos com a presença aqui de um companheirão e amigo, né? Além de ser amigo, companheirão. Trabalhamos juntos na Rádio Difusora, fazia parte da equipe, Bonani, eu, Germano, que é ele que está aqui hoje à noite com a gente. Pode dar uma jogada nele aí, do Germano. Era o Germano, o Pedro, o Moacir, né? O Moacir dava uma força lá na época, porque ele trabalhava no Vale Paraibano. No Vale Paraibano. Então ele dava meio tempo, por uma hora você, outra hora o Pedro que dava uma colher de chá para ele. É verdade. E um detalhe é que em 79, quando o Taubaté subiu para a primeira divisão, disputando a última partida lá no campo do Palmeiras, né? E já o mais antigo, né? E o Taubaté fez um jogo espetacular lá, foi sensacional, o São José também fez. E o Taubaté acabou ganhando de 2-1, subiu para a primeira divisão e o Palmeiras ficou. Mas também, acho que no outro ano, ou mais no outro, ele acabou subindo também e tudo mais. Mas foi uma jornada espetacular. Nessa jornada estavam Bonani narrando, eu comentando o jogo, o Pedro, o Germano e o Moacir dos Santos. Essa era a equipe que trabalhava lá, né? Trabalhamos em todo esse jogo lá. Foi uma coisa inesquecível. A gente nunca mais esquece de tudo que aconteceu. Eu até vou aproveitar e vou perguntar ao nosso técnico de som ali, de imagem e tudo, se por acaso, de momento, faltou eu falar antes, de momento você não tem aquela primeira que aparece os gols do... Você tem, mas não tem agora, né? Então, os gols do Taubaté e o do São José, lá que foi um, né? Não tem, né? Que pena, mas não tem problema. Uma outra hora que o Germano vier aqui, a gente coloca. O Bolano, quando veio, a gente estava preparado, já tinha preparado ali. Agora, eu não sei se eu fiquei meio assim, esperando e tal. Mas então, foi uma jornada espetacular, Bonani narrando, eu comentando o jogo, e Pedro, Germano e o Moacir entravam, um no lugar do Pedro, no lugar do Germano, que ela foi no seu ou do Pedro que entrou? Ele entrou no Boa Noite, amigos da TV Cidade. Germano Drummond, hein? Parabéns pelo seu excelente programa, Transparência, criado pela dona Marlene. Isso mesmo. Saudade da dona Marlene. Verdade. Enfim, o Adilson sempre foi um vibrador pelo esporte e se encaixou muito bem como comentarista na Rádio Difusora, né? E fizemos um sucesso tremendo com as nossas transmissões esportivas, né? Percorremos aí, conhecemos quase que o estado de São Paulo inteiro, né? Até fora, acompanhando o Esporte Taubaté. Tivemos a felicidade de acompanhar o Campeonato Brasileiro quando o São José, né, participou. Foi criado duas equipes, uma equipe eu e o Pedro, eu narrando e o Pedro de repórter, e o Bonani, juntamente com o Adilson, narrando. E fizemos assim, viagem para esse Brasil inteiro, acompanhando o São José. Infelizmente não foi o Taubaté, mas é um time do Vale e a gente tem que respeitar. Grandes jogos nós fizemos. O Adilson tive a oportunidade de fazer um jogo de São José e Atlético Mineiro no Mineirão. Foi. E ao meu lado, eu com aquela simplicidade, né, Adilson? Eu do meu lado esquerdo estava o Osmar Santos, do meu lado direito estava o Jé Silveira. E o coitadinho do Germaninho ali, aprendendo até, tive a oportunidade, antes da partida, de conversar com o Jé Silveira, que é de Jacareí, foi de Jacareí, agora está na cidade natal dele. Não me lembro o nome, mas é no interior de São Paulo.
E fiquei muito amigo do Zé Silvério, e ele me explicou como é que eu... Ô, Zé, pô, você é um cara vibrador, é um cara que transmite muito bem, uma audiência fantástica. E como é que você faz para transmitir? Aí ele me explicou, ele falou, ó, Germano, quando a bola estiver aqui, você fala essa frase. Quando a bola estiver aqui, essa... E assim foi uma aula muito boa, eu aprendi muito com ele. Zé Silvério é um grande. E depois veio o Zé Carlos Guedes, também de Jacareí. Sumiu o Zé Carlos. Não, o Zé Carlos, acho que... Será que está fazendo alguma coisa? O Zé Carlos está em Jacareí. Está em Jacareí? Tá. Ele é de Jacareí. Ele é de Jacareí. Eu não sei, ele está lidando com publicidade lá, né? Está vendendo publicidade, faz um baita de um narrador esportivo, né? Tive a oportunidade de conhecer assim, diversos narradores, diversos elementos da crônica esportiva de São Paulo, com destaque, principalmente Rádio Jovem Pan, Globo de São Paulo, enfim. Mas, voltando aqui ao nosso interior, o Adilson Barbosa foi o responsável pela minha ida, pela minha ida para a difusora. E eu vou contar um detalhe. Estava o Adilson e o Augusto José César Gará numa transmissão no TCC, um jogo de futebol de salão. E eu não sei que por cargas d'água, parece-me que o Guará sentiu mal alguma coisa, e o Guará já me conhecia. E eu nunca tinha participado de rádio. Aí eu entrei lá e assim o Adilson deu uma força e tal. O Silva Neto, que na época era gerente, ele falou, puxa vida, esse cara tem que trazer para cá. E o Adilson me levou lá para a difusora e ali eu comecei, né, com o pessoal da difusora, da velha guarda, né, do Emília Amadei, sou Emília Amadei Berg, enfim. E fomos e continuamos. Aquela turma mesmo, Marcelo, o Ricardo. Antes era mais o Marcelo, né? Depois o Ricardo. Agora parece que está agora os netos, estão comandando. Eu não sei. Eu não, mas você vai continuar falando aí, contando isso aí. Mas teve uma época aí que daí ficou lá o Marcelo, não, o Ricardo. O Marcelo, naqueles esquemas de vendas e tal, que foi ele que comandava antes, né? E daí o Ricardo assumiu, e aí foi e tal. Enfim, foi tocando lá, né? Tivemos grandes jornadas ali, foram espetaculares. Eu e o Bonani também tivemos aquela região lá. Nós fizemos, até eu tive que ser o técnico de som e imagem. Até edição, né? Não era. Porque foi o quê? Campina Grande. Eu e o Bonani, Campina Grande. E nós fizemos também no Maracanã, vocês também fizeram. Isso. E fizeram lá, fiz um outro com o Bonani interessante. Lá até fui eu com a Marlene e ele com a Lourdinha, a esposa dele. Foi lá no Rio Grande do Sul, no jogo lá com o Grêmio. Beira-Rio. Beira-Rio. Fomos lá e tal. Até lá houve um caso interessante, Gilmar, que eu vou falar para você, talvez você não saiba. Também não é todo mundo que está sabendo. Mas é o seguinte, nós estávamos lá e uma pessoa que fazia o Public Relations lá do time do Grêmio, ele veio, nos atendeu, arrumou até coisas para a gente, melhorou a posição, arrumou para as mulheres lugar melhor, tudo lá, sabe? Que as duas assistiram o jogo. Era do time do Grêmio, eu não lembro o outro, não veio muita cabeça minha o outro time. São José. Eu acho que foi Grêmio, Campeonato Brasileiro. É verdade. São José e Grêmio. Até me fugiu, mas agora você relembrou. E foi uma coisa muito interessante, tudo. E aconteceu uma outra coisa. Você lembra desse jogo? Como é que foi? Se ganhou? Não me lembro. Também não me lembro. Essa teve eu e o Bonani só, e você tiver. Eu e o Pedro de um lado, você e o Bonani do outro lado. Aliás, como é que eu comecei como repórter de campo Não, comecei como um plantão esportivo, depois passei a repórter de campo. Ah, você começou plantão? Plantão, foi lá, plantão, depois repórter de campo,
E aquela atividade e tal, naquela época nós íamos em loco, né? Nós nós viajávamos, não tem nada por televisão, né? Como é hoje. Hoje o pessoal Globo, o pessoal... Algumas vezes o Sport TV vai lá em loco, mas a maioria é feito em estúdio, como é esse aqui. A tela lá na frente você transmite. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu transmiti futebol foi sem querer. Como assim? Estava no Morumbi, Corinthians e Ponte Preta, e o Bonani passou mal. O Bonani não estava conseguindo falar. Eu devia estar lá, então. Não, você estava, era você comentando, e o Bonani transmitindo. 15 minutos do primeiro tempo, eu estava como repórter de campo, 15 minutos do primeiro tempo, ele falou assim, garotinho, sobe aqui, tá? Ficou rouco, garotinho, sobe aqui. Eu falei, subi aqui, transmite o futebol aí. E foi ali, você lembra disso? Você, daí, eu transmiti o jogo, o Corinthians ganhou 2-1 da Ponte Preta, para mim foi uma emoção total. Daí eu comecei assim a tentar me aprimorar mais ainda, para ver como é que a gente ganha o futebol. Gostei, e foi indo. E na época o seu Emílio Amadeiberga gostou da transmissão. Olha, Germano, você dá para o negócio um só que grande narrador, mas para a rádio interior era bom, né? Não como o mestre Bonani. O Bonani era um mestre. E outros colegas, como Getúlio Mendes, aliás, eu nem sei onde está o Getúlio, parece-me que... Eu estou querendo falar com ele. Eu também não tenho descobrir, me passa, vou descobrir como é que está o Getúlio, faz tempo que eu não vejo o Getúlio. Getúlio, estou precisando falar com você, meu amigo. Então, olha... Na boa. Não há cobrança. Está aposentado, não quer mais nada. Mas então, foi essa história. Eu comecei assim... E depois eu criou essa equipe maravilhosa que não era imbatível, eu, você e o Bonani. Era imbatível porque o Pedro ficava, o Pedro na época trabalhava na Ford do Brasil, ele tinha aqueles compromissos, e eu tinha uma facilidade, eu trabalhava na Ford. Você lembrou bem, na Ford. E eu tinha uma facilidade. Germano, mas eu até comprei, pedi para ele, ele me arrumou, vendeu, lógico, um rádio espetacular que a Ford fabricava. E eu tenho esse rádio até hoje. Ele está com problema, alguns defeitozinhos, nem sei se vale a pena, mas o Pedro que arrumou para mim. Então a gente rodava por esse país. Me lembro um fato curioso, na cidade de Votuporanga. Nós fomos fazer o jogo Taubaté e Votuporanga. Eu sei. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. E o Taubaté precisava ganhar esse jogo. E eu trabalhando ali no alambrado ali, quando estava... Você e o Pedro, Não, na época ia só um repórter, na época, quando era fora, assim, Adilson? Era um repórter, então a gente revezava. Era eu, o Bonani e você? Eu, você e o Bonani. E o Pedro ia também, depois o Pedro pegou filho, aliás, um excelente pessoa, um locutor maravilhoso, entendeu? Um poder de dicção muito boa, ele tem assim ele depois passou a ser também narrador esportivo também, ele e narrando muito bem também, mas o Pedro é uma pessoa maravilhosa. Passou. Mas nesse fato o Taubaté fez e lá no campo do Votuporanga. Só dar um pequeno corte, só. Você está falando isso, e o Pedro, uma vez ele foi homenageado, ele pediu para mim, então podia fazer uma apresentação dele e tal, lá na Câmara mesmo. Mas não no dia, digo bem antes, eu fazia, depois ele soltava. Então, eu dos lances lá, eu cheguei a dizer lá, o Pedro nasceu artista. Nasceu artista. Verdade. E ele é um cara muito bom, agora está junto com o filho dele também. Estão fazendo aí, eu não me lembro o canal que ele está, assim, além de ele estar no 99, fazendo um jornal diário maravilhoso. Fica ali no Jardim das Nações com um amigo nosso também, que é o Soledade. Isso, Alexandre Soledade. Agora, como eu não sei, mas ele está... Mas eles estão juntos. Mas ele comanda também os programas de reportagem diários da Difusora 99, né? E então, naquela época, recordando lá do Votuporanguense, quando o Taubaté fez o gol,
o alambrado era quase que colado no campo. Já tinha só a linha, né? E colado. E eu gritei, o gol, gol, gol. Depois o Amaury que fez o gol. Se não me engano, foi o Amaury. E o torcedor que estava no alambrado antigamente era podia enfiar a mão. Ele enfiou a mão e me pegou pelo pescoço. E eu não sabia, eu só falava ou saía. Daí chegou o policial, ela tirou. Pegou pelo pescoço. Então, só passar. O programa tá bom por causa disso. E nessa época, Dilson, eu fiz uma reportagem dentro do vestiário do Taubaté, nesse jogo aí. Eu lembro. Peguei todos os jogadores agradecendo, rezando. Nós transmitimos a reza do jogador e tal. E quando nós chegamos na segunda-feira em Taubaté, o seu Emílio Amadei. O velho Emílio. Velho Emílio. Não o filho. O velho, o seu Emílio, que tinha um programa muito bom na difusora, não recordo o nome, mas era famosíssimo. Ele me chamou, falou, Germano, você está de parabéns. A reportagem que você fez repercutiu na cidade. Eu lembro bem. E ele passou no programa dele, o Jornal do Meio Dia, o Zé Luiz. Você tem um coisa. Silva Neto e o Zé Luiz. E o seu Emílio que redigia, fazia... Ele tinha lá o coisa todo dia, ele fazia aquela coisa, e o Silva Neto lia. Então foi reprisado, inclusive, essa Maria. Ele me elogiou muito, e como eu trabalhava numa multinacional, eu não podia me dedicar totalmente ao rádio, né? Mas ele falou, Germano, você não pode sair do rádio, você tem uma linha muito boa. E assim fomos. Conheci diversas pessoas, como você, o Adilson Barbosa, me deu muito apoio. Aliás, o catedrático do futebol. Bonani que criou. Agora, eu tenho muita passagem do Bonani, rapaz, porque não é possível. Esse cara aí, me permita, Bonani, ter a liberdade só que a gente para tem. não deixar no ar, Bonani foi o primeiro que abriu esse programa. Bonani. Ele veio e tal, aqui. Beleza. Né, uma coisa, não é verdade? E abriu o programa. Ele abriu o programa ele veio sozinho, eu trouxe, foi lá, peguei ele na casa dele, depois ele veio lá de volta. Ele veio e bateu um papo. Eu fiz uma visita. Um papo bom, mas continua. Então eu tenho diversas passagens do Bonani para a gente contar aqui. Mas pode contar, não tem problema. Ele sempre tem uma passagem. Taubaté e São José sempre foram rivais, né? Sempre foram os rivais. E ele sempre foi, mesmo narrando, era torcedor do Esporte Clube Taubaté. Um jogo que Taubaté e São José, e ele falou, Taubaté é o melhor time, papapá, e já cá pra lá, Taubaté é isso, bom, Taubaté é a seleção do Vale, Taubaté é imbatível. Daí começou o jogo, né? E o São José começou a dominar, e o Bonani, mas não é possível, o São José foi lá... Lá ou aqui? Aqui em Taubaté. Daí o São José foi lá, o Nenê fez 1-0 pro São José, daí Ponta esquerda. Hã? Ponta esquerda. Ponta esquerda, isso. Daí o Bonani, gol do São José, falava, aqui em Taubaté você confere comigo... São José 1, misto do Taubaté 0. Então ele reverteu. Ele já falou que era misto do Taubaté. Não era mais do Taubaté, era um misto que está jogando São José. Para ver a paixão que ele tinha, né? E a gente dava risada. Tinha um jogador chamado... Mas a gente aprendia com ele, né? Aprendeu bastante. Nossa, ele tem uma saída... Um mestre mesmo. Aí ele é um cara fantástico. Tem um poder de oratória maravilhoso, né? Ele faz uma palestra que você não imagina que é o cara que está falando, né? Faz uma palestra... Só vou dar um pequeno parênteses. Sabe o que você falou? Ele fala, uma ocasião, aquele senhor, que era ele, a senhora dele, gente boa, tinha, acho que uma loja aqui, e no carnaval ajudava muitas pessoas, esqueci o nome dele. Acho que já faleceu tudo, faz tempo. E era assim, muito ligado, né? E ele veio a falecer, esse senhor, não lembro dele, ele e mulher, o casal. E aí, rapaz, eu veio lá o
o rapaz, não sei se até namorava uma filhinha dele, alguma coisa, sei lá, veio e pediu para eu fazer a oratória ali da questão do enterro dele, né? Funeral, né? Funeral. Vieram me pedir e tal. Daí eu fiquei ali, tudo bem, não tinha problema. A gente fazia, mas aí quando eu vi o Bonani foi chegando, quando eu vi, eu falei, não, peraí, o Bonani tá de 1.000 de mim, e é da espírita, tudo. Eu falei, não. Aí chamei o Bonani e falei, Bonani, por favor, o rapaz pediu para mim tudo, mas eu posso fazer, não tem problema, mas eu prefiro que você faça. Você vai fazer muito melhor do que eu. E aí ele fez. É verdade. Eu depois, qualquer hora, eu vou lembrar o nome desse senhor, que agora não me vem a cabeça. Eu sei, era um casal. Isso, eu sei, você lembra ele dele? ajudava muito, era um senhor. Carnaval também, trabalhou com a gente. Aliás, hoje, me permita, hoje eu estou com 75 anos, né? Então, vai fugindo, né? Vai fugindo. A gente lembra, tá? Mas vai fugindo. Mas voltando lá no caso do... Essa eu fiz só de detalhe, que é importante isso. Eu poderia falar, mas o Bonani chegou e falou, não, quem tem que fazer isso é o Bonani. O Bonani que é expert. Aliás, ele fez, eu perdi um irmão, Beto, e no funeral do Beto, antes de fechar o caixão, ele usou da palavra e, nossa, e todo mundo se emocionou, todo mundo... Muito bom, né? Mas, por isso que eu pedi para ele, me salva a pátria aqui, porque eu faço, não tem problema, são amigos da gente, tudo. Mas qualquer hora eu vou lembrar e vou te falar. Mas daí ele chegou para o Bonani, é o homem ideal, espírita, fala muito bem, tem muita vivência. Bonani, vai você. E ele fez. Então, voltando lá, tem um jogador do Taubaté chamado Ligão. Não sei se você lembra. Lembro, sim. Ligão. E fizemos um jogo lá e o Ligão pegava a bola e o Ligão só jogava a bola fora, não estava bem no jogo. Ele falou assim para ele, mano, escuta aqui, esse Ligão, ele não é pintor de parede, não? Mas por que, mano? No ar. Mas por que, mano? Eu lembro disso. Não, porque... Com esse nome, jogando ele só pode ser pintor de parede, com todo o respeito ao pintor de parede. Mas brincadeira, então, isso só por risada. Eu não sabia se continuava transmitindo, se dava risada. Teve um outro lance lá, eu sempre gosto, dá para fazer um livro. Ele, Germano, faz aí, dá o time do Taubaté. Da escalação do Taubaté, e vai, e centroavante Hamilton. Hamilton, centroavante. Daí ele falou, Germano, o Hamilton é com A ou com H? Olha, vai tanto faz, você tá no rádio, fala Hamilton é Hamilton. O ouvinte não vai querer saber se é com A ou se é fala aí, mas então ele tinha essas tiradas gostosas. Quer ver uma outra tirada? Ele... Eu sei que você que é o repórter, você deve saber. Eu que estava do lado dele. Mas aí eu ia mais você está mais preocupado em analisar a equipe do Taubaté, a estrutura do Taubaté, né? Mas ele... Aí isso aconteceu com o Samir de Barros. E eu estava do lado dele. Que era da Cacique. Isso. Daí ele estava estreando lá. Eu comecei na Cacique. Eu sei disso. Mas foi assim. Sei disso. Foi assim, mamãe. Sem querer. Sem querer. Não, eu fiz lá e tal, e é uma história meio longa que eu já contei várias vezes, eu não quero estar tomando teu tempo para mas viu, Deus, daí, se não me engano, ele teve uma participaçãozinha na coisa, ele resolveu, o Samir resolveu dar a equipe do Taubaté. Daí ele falou, a equipe do Taubaté, ele falou, tal, na ponta esquerda, Niltinho. Tá bom. Daí o Bonani, não sei o que, do Cobrinha, e papai daquela propaganda toda. Por favor, Samir de Barros, repita o oso do Taubaté. Niltinho. Não, Samir, o oso do Taubaté, quer dizer, o time do Taubaté. Eu já falei que é Niltinho. Então, são certas coisas. Ele estava na equipe da difusora? Não. Ele teve uma pequena participaçãozinha, assim, porque ele pegava, por exemplo, naquela época era muito difícil pegar as escalações, você tinha que correr. Hoje não, hoje é fácil, já sai em todo lugar, no português, sai antes até. Mas ele pegava
Porque tinha uma rivalidade entre as equipes. Ele ia lá, cortava o fio nosso. Essa história é umas histórias veio aí. Essa história foi complicada. Então ele pegava a escalação. O Samir já morreu, né? Sabia, sei. E ele pegava a escalação, ele era tão maldoso assim nesse sentido, ele mudava os nomes do jogador, e você chegava atrasado, sabe, já tem aqui, o time do Taubaté. Então, eram essas coisas que nós passamos, né? E eu cheguei a trabalhar na Rádio Universal. Sei. Eu cheguei a trabalhar na Rampa Universal, era aquele que foi nosso plantão, como é o nome dele? Wellington. O Wellington era o gerente lá. Mas na época ele trabalhava. Eu fui comentarista lá. Eu também fui para lá também. E o Samir de Barros era que eu não peguei o Samir lá não. Mas o Samir era o repórter. Eu fui. E diversas passagens. Ele veio e me atormentou muito, a gente era muito amigo. E aí eu fui lá, passei uns tempos lá e depois voltei para a difusora. Eu sei disso. Voltei para a difusora. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu participei da Cacique, participei depois da... Eu comecei mesmo, na verdade. Eu comecei na difusora, depois fiz O seu começo eu conheço bem, porque aquela foi até futebol de salão. Futebol de salão. E daí nós fomos lá eu fui para a equipe da Cacique, junto com o Léris Martins também, participei, eu, Irani Lima, o Getúlio Mendes e o Léris Martins. Depois fui para a Universal, voltei para a difusora, fiz o campeonato amador da cidade, então era muito gostoso. Fiz jogos do Vale, né? Antigamente tinha aqueles jogos do Vale do Paraíba, né? Cada vez era uma cidade, Mogi, São José, Taubaté, Aparecida, Guará, tinha essas coisas todas. E fiz alguns jogos de basquetebol, Taubaté estava bem na época, tinha um time bom de basquete, né? Tinha um time bom. E nós passamos assim uma fase da minha vida muito boa, viu? Mas muito boa mesmo. Eu lembro. E a gente se dava bem, todo mundo ali se dava bem. Não tinha discussão, não tinha nada. Em parte, né? Em parte, né? Não, por outro lado, não dava, né? E nós fomos uma viagem de Fusquinha branca para Barretos, lembra? Lembro. Eu me lembro e guardo. Foi quase tudo. Nós fomos em 4. Eu, Pedro, você, porque o Pedro também fazia a parte técnica na época. Fazia isso. Isso. Fazia. Então nós fomos num Fusquinha branco. Meu Deus do céu. Daqui lá o volante dirigindo e revezava com você. Barretos. Longe, Nossa Senhora. Teve uma outra passagem também, o Bonani nunca andou de avião. Daí, nunca tinha andado de avião. A primeira vez que nós fomos fazer Taubaté em Marília, lá em Marília. Sim. E tinha aquela... Dos Mar Santos, né? Terra dos Mar Santos. Tinha transporte, Terra dos Mar Santos, do Oscar Ulisses, né? Aquele pessoal todo. Os irmãos. Tinha transporte aéreo Marília. E o Bonani arrumou um patrocinador aqui na cidade para a gente ir de avião. E o Bonani punha aquela música, não sei o que, vou de avião, não sei o que. Tem aquela música na época, não me lembro, de um cantor famoso. E ele tremia, falei, irmão, eu nunca andei de avião. Bom, tem nada, o avião deve ser bom. Chegamos no aeroporto, rapaz, um teco-teco. Ele mais tremia do que... O avião tremia, ele tremia mais que o avião. E eu também ficava fome. Mas fizemos, foi a primeira vez que nós fomos e voltamos de avião. Foi a primeira experiência da rádio aqui, que nós fomos de avião fazer um jogo de Taubaté lá em Marília. Não, naquela época não chegamos lá, mas eu digo, foi que nós fomos acompanhar o time do São José, que estava no tipo do Campeonato Brasileiro, e ele representando aqui o Vale do Paraíba. Não, o São José foi. O São José foi, então, foi. Eu tive com eu e o Bonani, tivemos lá em Campina Grande. Aliás, o time lá chama-se Botafogo. O que nós jogamos é o Botafogo. Jogamos lá, e o São José ganhou, inclusive, se não me engano, 2-0. Noite, numa quarta-feira à noite. Ganhamos de 2-0, e até hoje um negócio interessante lá.
E depois saímos, depois que terminou tudo, no outro dia saímos com a equipe do São José e fomos lá no Mercadão, impressionante que tem, toma não sei quantos espaços. Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande, bom, muito, muito interessante. E aí fomos tudo. Até tem um lance interessante que eu gostaria de contar, Germão. Nós estávamos lá, eu e Bonani, na época, eu e o Bonani, estava lá. E você estava com o Pedro do outro lado. Então, e aí, fizemos o jogo, ganhou, tudo mais, lá o São José, beleza. No outro dia de manhã, que a gente foi embora, né, ia voltar, a gente ainda foi no mercado. Eu fui com a turma deles lá, do São José, os jogadores, todos eles lá. Tudo boa, jóia, foi bem e tal. Aí na hora de ir embora, o presidente, agora vai me faltar o nome, era o dono daquela Volkswagen lá Eu sei, de Guará. de Guará. E ele, na ocasião, ele veio falar com a gente, conversou com a gente. Esse presidente agora, ele era do Lions, da região toda a região da América aí. E comandava tudo. E aí, quando foi para sair, daí ele falou, vocês vão com a gente? Quer dizer, que nós fomos junto com eles também, uma parte. Sei. Vocês vão com a gente? Falou, olha, nós não vamos, presidente, não vamos, porque a gente vai dar uma parada ali, aqui um pouco mais à frente, vamos ficar lá e tal. Então a gente não vai por causa disso. Vou aproveitar o Linda, aquelas cidades ali, né? Daí eu vi aquilo lá e tudo mais. Onde vocês vão ficar? Não, no hotel tal. Tudo bem, tá. E não fomos mesmo. Passamos, acho que mais um dia, sei lá. Aí pegamos o avião e fomos e paramos realmente ali mesmo, né? Antes de Olinda, ali está aqui, a outra está aqui. É onde tem a praia, tem tudo, até tubarão tem lá, perigoso. E aí, rapaz, só falou aquilo. Quando chegou lá, tinha um recado pra gente. Para mim e para o Bonani. Um recado para nós. Que era um senhor lá do Lion, estava assim, à disposição para a gente poder sair. Cicerone. Exatamente. Cicerone. Exatamente. Daí veio, perguntou lá, tudo por telefone, a gente conversou e tal, daí eu falei, não há necessidade. Eu falei, não precisa se preocupar. Não, mas não há necessidade. Dá trabalho para vocês, nós estamos bem aqui, está ótimo. Hotel, tudo bem, fica tranquilo, não há problema. E amanhã a gente vai embora, pegamos o avião e vamos embora também. E aí foi. Mas eu falei, mas não se preocupe, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho o telefone, falo contigo e tudo bem. E aí, olha que atenção. É verdade, porque naquela época... E ele foi o presidente de São José também, se não me engano. Eu sei. Foi na época do Guedes Lameiro, daquele pessoal todo lá. Mas eu fui fazer um jogo pelo Campeonato Brasileiro mesmo, de São José e Londrina. E eu, quando saía de férias, eu estava de férias, eu ia muito para o Ubatuba. Meu pai tinha uma casa lá e a gente ficava lá. E no sábado, a difusora me ligou pedindo que eu fosse fazer o jogo lá em Londrina. Iria eu e o Pedro. Eu tinha um avião, 10 horas em São Paulo. Eu lembro disso. Você lembra disso? Mais ou menos. Londrina. Daí, ia eu e o Pedro. Você e o Pedro. Aí, você ia para narrar e o Pedro para comentar. Ia sair no sábado, o jogo era à tarde. No domingo à tarde, a difusora sempre dava essa chance da gente descansar. Nesse ponto era ótimo. Nesse ponto era maravilhoso. Excelente. E eu fui. Não tem o que reclamar. Não tem o voo 10 horas da manhã e a difusora ia levar a gente até o aeroporto, de carro, e nada do Pedro chegar. Bom, isso eu não sabia. Nada do Pedro chegar. Daí o rapaz, qual foi o nome aqui? Era um rapaz muito conhecido, por sinal. O Guará, não. O rapaz aqui da difusora que trabalhava, era um cara muito... Tomix, não é? Não.
Não era da parte técnica, não era era mais da da parte comercial. Sei, Ele sei. pegou e falou, Germano, vai você lá que eu dou um jeito. É. E eu fui, sozinho, fiquei no hotel lá. Sozinho? Sozinho, fui sozinho para Londrina, levando todo o equipamento. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não sei, transmissão de Londrina. Então eu fui para o hotel, tá, fiquei lá, jantei e fui dormir. E estava reservado o hotel para mim e para o Pedro. E eu estou dormindo, aí quando foi meia-noite, me bate nas costas, era o Pedro chegando dentro do quarto. Eu levantei. Não, nossa, eu levantei colchão, levantei coberta, tomei um susto. Ô, Pedro, você vê, tomei um susto. Essa eu não sabia. Nossa, tomei um susto. Eu não lembrava, né? Tomei um susto que, nossa Senhora Aparecida, rapaz. Aí daí falou, Pedro, não, eu perdi o horário, e não sei o quê, daí eu vim no outro voo, papá. Bom, nós fizemos o jogo, Taubaté e Londrina. Resolveu, né? Resolveu. Então, como eu estava em Ubatuba, eu vim cedinho, no sábado cedo, para poder pegar o avião e ficar lá. Histórias. Daí, tinha o jogo foi à tarde, começou às 3 horas, 5 horas já tinha terminado, São José e Londrina. Conheci Londrina, tá bonita a cidade, por sinal. E 6 horas da tarde nós pegamos um voo de volta para São Paulo. Sim. E como eu tinha vindo de carro, eu tinha deixado o carro aqui em Taubaté, e chegamos aqui em São Paulo, mais ou menos, foi lá para 7, 8 horas da noite. Eu sei que eu consegui chegar aqui em Taubaté, ali para as 11 horas da noite. Peguei o meu carro, que a minha família estava em Ubatuba, e fui para Ubatuba. E na avenida lá tem aquele restaurante Tom Bar, não sei se você me lembra, Tom Bar. Tem um rapaz lá. Eu lembro. Eu entrei para tomar comer alguma coisa, porque eu estava com fome, antes de chegar na minha casa. O Toninho lá do Tom Bar falou, pô, Germano, pô, estava ouvindo, você estava em Londrina agora, 5 horas da tarde, já está aqui em Ubatuba meia-noite? Pois é a tecnologia naquela época, né? Eu fui de avião, voltei de avião, né? Não transmiti pela televisão, só quem fez isso foi o Bonani. Mas o Bonani foi o primeiro. Todo mundo copiou depois. Copiou. Até as grandes emissoras copiaram. E daí ele ficou em... Mas não é possível você... Aqui, essa hora, daí por quê? Eu falei, pô, Germano, mas eu escutei muito bom, mas são as passagens da vida que tem. Eu fiz uma visita. Como diz o Roberto, grandes emoções. Grandes emoções. E o Bonani, como professor para mim, a gente vai... Está passando um filme aqui na minha cabeça, né? E você vai lembrar dos fatos. E o Bonani foi o primeiro locutor da cidade que fez uma transmissão do Taubaté. E eu estava com ele. Taubaté. Não, você não estava. Não era da sua época ainda, não. Bem quando ele estava começando. Aqui, o que ele fez? Uma que eu fiz com ele na casa dele. Taubaté e Bauru. Isso nós fizemos juntos. Na casa dele. Taubaté e Bauru. O que ele fez? Ele transmitia para a difusora, ele não tinha, ele foi lá no canto do Taubaté, você pode perguntar para ele, pegou um radinho de pilha, essa não. Radinho de pilha, ouvindo o jogo que estava aí, ele transmitia, ele retransmitia o jogo do Taubaté, né? E ele transmitiu certinho, o Taubaté até ganhou, de 2-1, e eu falei, pô, não, você estava em Bauru aqui, ele transmitiu pelo radinho. Fizemos um jogo, e tinha aqueles campeonatos, daí como tinha aqueles torneios de São Paulo, torneio de abertura, lembra do torneio de abertura? Nós fazíamos na casa dele também, era a casa dele. Fizemos tudo. E aquela passagem da casa dele, não, Maracanã, eu tive, pela cultura, eu fiz a final do você está fazendo pela difusora, e eu fiz pela cultura. Eu, Jorge Henrique e o Ariovaldo Leite fizemos a final do campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Quem ganhou? Foi o Flamengo. Nossa, o pó de arroz, aquela coisa. E eu, encantado. E a gente, como era... Eu sou Fluminense. né? E tinha até o Valmir. O Valmir era o carioca, depois veio aqui para Taubaté. Trabalhou um pouco como repórter, lembra? Trabalhou muito bom, por sinal, já faleceu. O Valmir parece que faleceu já. Faleceu. Eu soube que ele faleceu. Ele para o Rio de Janeiro, ele deu aquela
total apoio pra gente, para entrar no Maracanã, porque eu nunca consegui entrar no Maracanã. Aí eu fui transmitir o futebol, entrando no Maracanã. Lógico. E graças a Deus. Que estádio, né? Que estádio. Eu conheci, hoje eu posso, até falo para os meus netos, tem um netinho lá que está começando a jogar futebol, fala, ó, o seu avô fez isso, ele não acredita, fez isso, jogou futebol, papapá. Aí ele viu lá o negócio do Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo, tá vendo esse... Germano de filho seu, Hã? você, alguns deles, por exemplo, filho. O meu filho, Germano, ele começou a jogar futebol, mas ele optou mais pro lado da música, né? Ele é compositor, toca na noite. Não, ele toca mais um rapaz, mas é fisioterapeuta, tem a sua... Trabalha comigo no meu comércio também. Mas eu não tive, assim, da família nenhum se destacou. Não sei, meu irmão Kiko, foi um grande goleiro, né, do futebol de salão, Kiko. Mas, agora, então, voltando, o meu netinho falou, tá vendo esse rapaz aqui, o Garrincha? Você vai, quando você for maior, você vai ver. Esse Garrincha, eu joguei contra o Garrincha. Você jogou? Foi no jogo do Milionário de Taubaté, que eu fiz na seleção da cidade. E, aliás, o Farrapo, que foi representar, né? E nós tomamos um baile Até tem eu entrei assim, faltando 15 minutos para jogar, porque tinha craque mais que eu, mas eu joguei. Daí o diretor técnico do time do Milionários, o Milionário era Garrincha, aqueles craques do passado, entrou no vestiário e perguntou quem que ia marcar o Garrincha, porque ele já estava com problema. Para pedir para Mané. Daí foi o Giru. Lembra do Giru? Atlético do Giru, pai de barro. Daí o Giru, ele falou, olha, ele vai dar uma... O Giru que você está falando não era o irmão do presidente da Latéria? Não. O Giru era pai de barro. Eu sei. O Giru. Eu sei o pai de barro. Isso, pai de barro. Daí eu lembro bem do pai de barro. Daí o diretor lá do Milionário chegou para você que vai marcar. O Garrincha vai dar dançar na sua frente, você vai para lá, você finge que vai para cá. Daí o Gil falou, você pensa que eu vou fazer palhaçada? E o meu nome? Como é que vai ficar? O Giru. Só foi risado. Ele falou, você acha que eu vou perder o meu conceito perante a torcida aqui, deixar o Mané Garrincha jogar para fazer o de João Bobo? Nós vamos passar do futebol, você... Olha, rapaz, tem. Essa que eu te falei lá de... foi na cidade que nós ficamos, né? O Lindo estava ali pegadinho, fomos lá, o Lindo, tudo, mas agora me fugiu da cabeça a cidade, mas foi essa que o presidente do São José, também não estou conseguindo lembrar o nome dele, porque faz tanto tempo, né? Mandei uma carta até para a família dele uma vez e tal. E ele era dono até da Volkswagen lá da revenda. Da revenda de Guará. Eu lembro. Ele até ele deu 2 troféus lá, eu e Bonani, em nome da gente e tal, enfim. Mas então, a vida passa. Eu tive assim diversas, desde criança, meu pai foi juiz de futebol, né, o Carlos Drummond da Costa. Foi. Ele era muito amigo do Aimoré Moreira. Em 1962, na época... E ele era meio ligado ao Taubaté também. Meu pai foi ligado ao Taubaté. Foi o burro da Central, tem esse título por causa do meu pai. Por causa do meu pai. Depois eu conto a história. Conta, o pessoal tem que saber. Mas meu pai apitava, era do quadro da Federação Paulista de Futebol, era muito requisitado. Ele que apitou o jogo do Santos e Botafogo, que o Pelé fez 8 gols. Inclusive, ele trouxe a bola do jogo e escondeu a bola no sótão da casa, né? Que nem queria pegar. E ele e nós esquecemos que aquela bola estava lá. E um dia ele foi entrevistado, eu tenho até a bola, que o Pelé fez 8 gols. Daí mandou que eu pegasse a bola. Eu subi, esse cara, quando eu pus a bola na bola, desmanchou, não tinha mais nada. O calor lá do... Não, pai, não tem mais bola, desmanchou a bola. Mas
Eu conheci em 1962, eu estava com 12 anos de idade. A seleção brasileira, o técnico era o Aimoré Moreira. Aimoré Moreira. Sim, Aimoré Moreira. E o meu pai era muito amigo dele. Como o meu pai era o juiz da Federação Paulista de Futebol, ele, todo jogo treino da seleção, tinha que ter um ato oficial. E o meu pai ficou o ato oficial da seleção brasileira. E ficou concentrado em Campos do Jordão, aqui em Campos do Jordão. E o meu pai, eu como eu tinha 12 anos, então, eu fiquei uma semana com a seleção brasileira em Campos do Jordão. Cisito, Pelé, Vavá, Zagallo. Eles brincavam muito bem na refeição e eu almoçava com eles. Garoto, e jogava bola com eles, você é um pé de pau, você nunca vai ser, não. Então eu tenho essas grandes recordações. Então o esporte está na alma, o esporte está na vida da gente. O esporte faz a mente, a mente que hoje já não está muito boa, mas estamos lembrando bem, sai um pouco do cotidiano, a gente sai um esquece, pouquinho da... Como diz o ditado, diz o Roberto, são tantas emoções que você não consegue guardar. Não consegue guardar. Mas, Adilson, nós tivemos muita passagem. Muita passagem. A gente não lembra tudo agora. Eu tenho uma foto agora recente, que até tá aí, correndo no WhatsApp aí e tal. Eu e o Pedro, no estádio que ou é o Maracanã, ou é lá do Bahia, sabe? Aquele estádio grande do Bahia e tal lá. Um dos dois, mas eu acho que é Maracanã. Tá eu e o Pedro sentados lá esperando, porque houve algum problema e nós estávamos esperando para poder ligar, né? E naquele dia, provavelmente, nós fizemos a transmissão dessa maneira. Só me lembro exatamente, porque é bem parecido, sabe? Lá o sistema novo lá do Bahia, o estádio lá também, o estádio grande, depois criou-se aquele maior, né? Mas a gente tá eu e o Pedro. Tem saído, inclusive, aparecido. Qualquer hora eu vou ver se coloco de novo. E foi legal. Eu tenho guardado isso comigo. Eu tenho guardado também, Adilson, na época que a divisão intermediária, onde o Taubaté foi campeão. Lembra que a revista Placar? Sim. Eu tenho Eu chamei você. Exatamente, estava lá na Vox. E você pediu que o repórter fosse lá na Vox. Foi. Entrevistou. Então, falei. Dei a minha escalação. Ele veio, acho que estava no Delfim mesmo. Isso, eu acho que eu estava no Delfim. E aí ele veio e conversou comigo e tal, não sei o quê. E pediu, quem mais você indica? Eu falei, indico, eu vou indicar que tem aqui o Germano e tal. Isso, e aí nós saímos. Aí eles foram lá atrás. Sabe, aquela revista. Placar. Revista Placar. Eu tenho essa revista até hoje. Eu tenho a revista até hoje. É bom. É uma revista assim que, na época... E eu falei, vai com o Germano tá lá e atendeu você. Isso. E na época essa revista era coqueluche do esporte. Mas agora não existe mais. Né? Mudou mais. Eu tinha, até pouco tempo eu tinha também, mas depois... Eu tenho. Então a gente tem grandes recordações. Nossa, demais. Esse pra falar. Essa pena que eu não estou ouvindo na minha cabeça não, mas é muito fácil, só falar. Ele era o presidente do Lions para toda a América aqui, não é para o Brasil, não sei o que, não, toda a América. E era o presidente de São José. E ele falou, veio, Palermo, não. Trouxe duas que nós fizemos jogo lá em São José todo, e ele achou que deveria dar e deu 2 coisas para a gente lá, um para mim, outro para o Bonani. Eu não consigo achar mais, está guardado tão bem que eu não consigo achar. Agora, Deus, em termos de esporte agora, você sabe, eu perdi um pouco o gosto de assistir jogo em estádio, sabe? Faz muito tempo que eu não vou. Faz tempo que eu não vou, torço para o Taubaté, assisto, acompanho pela televisão, porque agora a facilidade da televisão está muito boa para a gente assistir jogo. Taubaté em qualquer lugar, né? Qualquer campeonato tem o pessoal que hoje está. E agora eu estou bastante contente com o pessoal hoje que está acompanhando o Taubaté, né? Através da NET, alguns outros canais. Essa turma nova que está aí tocando o esporte. Você sabe quem são, Bonani? Não. Perdão. Bonani já teve aqui em Germano.
Eu não tenho assim o nome assim, do pessoal, mas tem um carioca, Beto Carioca, o Edertano também. Tá também? O Edertano, o Edertano, enfim. Toninho não? Não, Toninho não, mas o Éder tem uma equipe muito boa. Eu estou me faltando no nome do pessoal, porque não assimilei muito bem o nome do pessoal. Mas eu tive numa festa da Sete o ano passado, encontrei e conheci todos esses pessoal. Naquela que veio aí, eu não fui naquela. Você não foi mais? Eu não tive numa festa de confraternização. Eu tive também que era lá da Federação. Da CESP. Da CESP, que eu fui, que foi aqui, foi até ali no Monteiro Lobato, sabe? Aquela coisa. E eu fui e foi até interessante, bom, Germano, porque lá tinha o pessoal de São Paulo fazendo as narrações, falando tal. Então, na época era muito boa. Forte. A confraternização entre os locutores de São Paulo e do interior era muito bom. Porque tinha um esquadrão, o Screte do rádio, de futebol, vieram jogar aqui com a gente em Taubaté. Foi jogar. Jogamos aqui. Perdemos. Mas também tinha o quê? Tinha um moreninho que entrou no time do... Eles acertavam, né? Não sei se era do Palmeiras, o que era o time que jogou com o Será que não era o Palmeiras, não, Germano? Não, foi Screte do rádio. Então, e aí, mas aí veio, o cara... Um enxerto, mas ele vinha, e lotava. O pessoal gostava. Diversos participantes. Sabe dos detalhes? Time da Sete, aqui de Taubaté também, lembra? Germano, eu fui 2 vezes presidente da Sete. Eu sei disso. E naquela época, foi muito bom, sabe por quê? Eu tive ajuda. Tá negócio, propaganda que existe e tal. Que o pessoal da Coca-Cola nos deram, inclusive, acho que 2 baldes de cerveja. Não é balde. Sei. Aquilo que é cerveja que para lá e tal. Tá. Nos deram assim, nós devolvemos, né? Mas a cerveja e agora carne, essas coisas, até o pessoal daqui acabou dando. Agora, a Sete agora tá muito bem. Eu sou sócio da Sete. Não participo muito, tem um canal da Sete no WhatsApp, e eu acompanho diariamente, né? O presidente eu não conheço ainda lá, não. Eu conheço alguns companheiros que estiveram lá. Então lá, o Claudio Nicolini. Mas o Nicolini vivia, vamos lá. Sabe como começou o Claudio Nicolini? Eu vou contar um negócio para você, que você não vai acreditar. O Claudio Nicolini fez jornalismo aqui em Taubaté, se formou aqui em Taubaté, morava ali perto das Jardim das Nações, onde eu morei um pouco. E eu fui fazer um jogo pela Cacique, jogo de futebol amador, num campo aqui. E ele começou com um plantão esportivo meu. O Claudio Nicolini, o plantão esportivo. Quando você trouxer ele aqui, ele vai falar para você. O Claudio Nicolini começou com o meu plantão esportivo. E eu falava, o moço de São Manuel, ele era de São Manuel, né? Terra daquele famoso apresentador, Milton Neves, né? Ele era de São Manuel. Então o Claudio Nicolini também começou, não assim praticamente comigo, mas ele deu os primeiros passos no rádio, e hoje ele tem um programa fantástico, ele é diretor da Bandeirantes, né? Hoje é diretor da Bandeirantes, está muito bem. Como aquele Márcio da Bandeirantes também, que trabalhou, sabe aquele repórter Márcio da Bandeirantes, muito bem. Ele é aqui de Taubaté, de Taubaté. Márcio Campos, é de Taubaté. É de Taubaté, bom. Aquele trabalhou na difusora. Trabalhou na difusora, mas aquele Keller que está na Record. Sei, aquele lá eu nunca mais vi. Mas era funcionário da difusora também. Michael Keller. E tinha um irmão também, né? Mas ele que se destacou mais, porque ele está agora no programa da Record, aos domingos, né? Ele faz aquela lanche de comida. Ele, Taubaté. Então, certo. Era bacana. Mas você assistiu o programa do noticiário da Record, aos domingos, ele tem uma participação. Que bom, era muito bom. Você vai conhecer, ele faz a reportagem, lanche, faz não sei o quê, de comida, e o camarada tem uma história, Germano, não sei se você estava nessa, talvez eu até tivesse.
Não lembro. Nós fomos fazer um jogo, acho que foi esse. Foi final de campeonato, alguma coisa. Que eu estava, o Bonani estava com o Bonani. E acho que o Pedro estava também, não lembro. Lá no sul, lá na capital, lá, né? E eu não lembro mais. Tem até duas coisas interessantes. Mas aí quando nós saímos, nós fomos no restaurante para jantar. Fomos comer alguma coisa, perto do aeroporto e tal, e fomos lá. Eu e o Bonani, é certeza que a gente estava, eu lembro. E aí aconteceu o seguinte, cara, comemos lá, e estava de um lado estava o pessoal da Globo, que era o nome dele, não, digo da televisão. 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 Na época era o Luciano do Vale. Não, esse é da Band. Não, depois que ele foi pra Band. Ah, sim, tá, mas nessa época que eu tô falando, ele já era da Band e o outro foi o Galvão. O Galvão foi entre Galvão. Então ficou o Galvão de um lado e ele do outro, lá, com a equipe dele e tal. E quem estava lá, aquele rapaz que hoje está aí, fazendo, não é bem comentário, mas falando no futebol tudo, que é aqui de São José dos Campos ou de Jacareí, um dos dois, tá? A gente conhece, tá aí, tá tocando bom. Trabalhava bem e até hoje não. E lá na cidade, lá, né? Do Grêmio, lá daquela região, duas coisas aconteceram interessantes que eu vou falar para você. Nós estávamos lá almoçando e essa pessoa, né, que ainda é repórter, é que ele aparece muito naqueles bate-papos, sabe? Sei. Transmitindo, assim, fazendo. Eu acho que não. Eu vejo ele muito nos bate-papos. Eu acho que talvez seja a Band, não sei, um deles aí. E ele vai lá, tem uma presença forte, né? Forte lá e tal. Era um cara bom, de capacidade e tal. E foi comentarista, né? Então, e tudo passou. Estava o pessoal da Globo de um lado com os marçantes, com Galvão, e do outro estava com aquele que até faleceu, era o espetacular, foi da Globo e depois estava o Luciano do Vale. Estava lá. Aí, acho que você devia estar nessa também, talvez. Não me lembro. Sentado, não lembro, né? Então, estava sentado uma turma aqui, no restaurante. E é um restaurante muito bom, com as carinhas primeiro, espetacular. E aí nós estávamos. Então, não lembramos o nome dele, porque precisa falar, e foi uma atitude maravilhosa. E aí, fomos jantar, sentamos lá no lado, eles estavam aqui, aí nós sentamos ali, e ficou a nossa equipe. Não lembro bem agora de cabeça, não dá para lembrar. E aí, ficamos lá, comemos tudo, não sei o quê. Aí quando foi para pagar, e era a difusora que pagava, não era a gente. E pagava bem, a difusora desse ponto não tinha problema nenhum. Aí quando chegou, o cara veio e falou assim, olha, vocês são jornalistas, né? Então é o seguinte, não precisa pagar nada. É por conta da casa. Foi, que beleza. Falei, não, mas não precisa, nós temos lá, a Rádio Difusora é uma rádio forte também, não tem problema. Falei, não. Isso aí ele já. A cortesia do restaurante. Ele pediu para nós, não é para não receber, mas pediu para nós para dar assistência, atenção para vocês e tal. Depois eu vou dizer com você que, meu Deus do céu, que não vem agora, a cabeça fazer o quê? Mas a gente vai lembrar, vou te falar, isso é até melhor para grifar bem. Ele que falou pro cara do restaurante e disse o seguinte: olha, aquele pessoal que está sentado lá, nós de Taubaté, de restaurante. Eles estão da imprensa, tudo, e tal. Quer dizer, disse o cara, não vai cobrar dele. Não cobraram nada de nós, então, nada, e o cara deu uma assistência. Então, naquela época, existia uma união muito grande. A gente ia fazer jogo no Pacaembu. Ele está indo na televisão aí, acho que... A gente ia fazer jogo lá no Pacaembu, né? E ali em cima tinha o restaurante dos jornalistas. Sim. Saía, terminava o jogo e ia tudo para aquele restaurante. E a gente conhecia bastante gente, esse era perto do aeroporto, viu? Então,
Mas esse aqui é em São Paulo. São Paulo. Do lado do Pacaembu. Desculpa, é que eu não estava falando no aqui. Pacaembu, Sei. que hoje já reformou tudo. Lá tinha um restaurante muito bom, não sei se Tinha. deve ter. E lá a gente Comeu muitas vezes lá. muitas vezes, E muita boa junto com comida. todo mundo, Muito com boa comida. toda a nata, né, do exato. rádio, né, do Exato. pessoal que transmitia. Então, nós conhecemos muita gente através da difusora, através do jogo do futebol de salão, que deu essa história Então, toda, essa toda, que eu, graças a Deus, agradeço, conheci o Brasil inteiro, através, fiquei bastante conhecido na cidade, não eu, como você, com todo o partido, mas todo cara que participa de rádio, ele tem uma certa popularidade, tem, lógico. Hoje, por exemplo, passa gente, ô Germano, eu via você, legal, tudo bem. Só que você não lembra mais quem é a pessoa, não é? Outro dia, um rapaz na rua me encontrou e tal, e me abraçou, e papai, olhando você, estava até do gol, que eu falei, tá no Barbante, lembra, pela cultura. Eu falei, eu acompanhava você, falei, que beleza. Então, é uma satisfação pra gente. Maravilhoso. Poder estar, né? Ter estado nesse meio, então onde eu vou, eu sou bem recebido. Eu tive um lance interessante. Sabe a avenida ali onde vai para minha casa lá? Sei, então, aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté, aquela avenida grande que vai parar lá no Campo Taubaté. Sei. Esqueci o nome daquela avenida ali, mas... Guatamaturgo lá, né? Guatamaturgo. Descendo aquela, até tinha um posto de gasolina ali, né? Tem ainda, né? Tem ainda. Então, descendo ali, aí o sinal, acho que fechou tudo, e eu parei do meu lado, e do outro parou um outro carro. Aí o cara que estava no carro, que é loja do carona, né? Ele virou e falou assim, Adilson? Eu falei, Adilson. Nunca vi na vida. Pois então, isso aí você aprende, isso pra gente nos enche assim de alegria, porque foi um trabalho bem feito, um trabalho que na época era muito bom, porque a rádio era rádio. Era rádio. Hoje vulgarizou muito, mas na época era rádio. Nossa, você transmitia. Ia para o mundo inteiro. Ia para o mundo inteiro. Ondas curtas. Ondas curtas, né? Olha, então era. Hoje, tudo bem, o trabalho do pessoal. Só um pequeno detalhe, você continua aí. Nós fomos fazer um jogo, não me lembro, várias pessoas e tal, lá em São José do Rio Preto. E à noite, um jogo à noite do Taubaté lá, o América. Enfim, né? Fizemos lá o jogo, tudo mais. E aí, alguém entrou na onda curta e começou a pegar a transmissão da difusora daqui, que chegava, a onda curta chegava. Lá em São José do Rio Preto. O alcance da difusora era assim, maravilhoso. Recebia a carta do exterior. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, ouvindo, e o chefão lá, o seu Emílio, então, ele gostava de ele catalogava essas coisas todas e mostrava pra gente. História. Agora, tem muita equipe de futebol, tem um pra cá, outro pra lá, estão fazendo um trabalho maravilhoso, quem está até acompanhando voleibol feminino, voleibol, sei o quê, handebol, até o que é lutou, que fugiu o nome dele. Reinaldo. O Reinaldo tem um canal e está transmitindo o futebol de salão do Taubaté, né, que está representando muito bem, uma equipe muito boa. Eu não joguei no Taubaté, eu joguei contra o Taubaté. Sabe? O último jogo como jogador de futebol eu fiz pela 7, numa comemoração lá, você era o técnico de futebol. Você lembrou bem. Daí tava meio campo. Quem foi o meio campo? Meio campo eu e o Tatal. Você e o Denizar. Não. O filho acho que o Denizar jogou de zagueiro. Não. Teve você, o Denizar e o Caio, meu filho. O Caio jogou na ponta direita. Não, ele estava pelo lado esquerdo. Ele fez até gol lá. Isso, Então... eu acho que estava você... O Tatal e o Caio. O Denizar, o Caio. O filho do Denizar jogou de zagueiro. O Guará. Eu lembro bem. O Guará, o filho do jogou no gol lá, o
filho que Ao faleceu. Tatá. Você até deu uma bronca em mim, sabe por Não, quê? não, eu não, fui a não. hora que eu Não. fui para dar apoio para os caras jogar tudo, eu não sei se eu ia tirar. Não, não fui eu que dei a bronca, foi um outro, o Tatal que falou, não vai tirar ele não, não podia tirar. E eu fui o melhor jogador em campo. Foi, então. E eu fui técnico. Foi Sabe quanto foi aquele Ganhamos jogo? o Taubaté 3x1 na ganha. 3x1, 7x1. Não, 3x1. 3x1? 3x1. E o técnico Ganhamos do o Taubaté. técnico era o Adilson Barbosa. É, Adilson Barbosa. Até isso nós fizemos, entendeu? E eu, perna de pau, fui Você lembra? O Caio jogou, né? Lembro. O Caio tem um negócio interessante. Ele tem um O negócio. Caio é o seu filho. Meu filho. Isso. Caio, meu filho. Carlos Eduardo. É. Meu filho. O Caio jogou no infantil do Taubaté. Convidado lá, tá? Ele começou lá. E aí foi, jogou na ponta esquerda, na meia, e fazia gol, todo. O cara é bom. E outro, não, minto, ele jogava de lateral esquerdo. Lateral esquerdo, mas depois foi jogar mais no fundo lá. E o técnico era um senhorzinho, legalzinho, educado e tal. E o Taubaté foi campeão. Jogou contra o... Aqui de perto, né? O Chafariz. Chafariz. O 15 Chafariz. E o Taubaté ganhou, foi campeão. Sim. Campeão. Aí aconteceu um fato interessante, que terminado depois, o pessoal, alguns saíram, foram lá para o Vila São José. Se não me engano, Vila São José. Eu lembro que eu fui no Vila. E o Caio foi para lá junto com ele. Não sei se o técnico era o mesmo, não, mas foi. E chegou lá, o Vila São José foi campeão. Foi campeão com eles e tal. Então eu costumo dizer o seguinte, isso aí nem o Pelé conseguiu, sabe por quê? Sabe por quê? Esse jogo, daí saiu de Coutinho, foi no outro time, e logo em seguida, e ganhou também campeão. É um feito que nem o Pelé. É coisa Pois é, futebol, né? são coisas que... E é gostosa de falar, né, Germano? São gostosas de lembrar, de falar... Eu queria, Germano, trazer os três que estavam lá, narrando, eu comentando, você, o Pedro e o Moacir, né? Coisa que foi tem até uma foto aí. Você tem essa foto aí ainda? Não tem, né? Você tem aí? Dá para soltar, não? Solta para nós, mostrar para o Germano aqui, quer ver? Você sabe qual é. Você sabe qual é. Mas mostra para nós. É que não está aparecendo aqui embaixo. Isso, joga para nós. Já tá lá, já soltou. Tá? Tá ok. Tá ok? Já soltou tudo? Porque aqui não está aparecendo. Tudo bem, sem problema. No problem. Então, essa equipe aí foi maravilhosa. Fomos homenageados pela Câmara Municipal. Foi, sim. Toda a equipe. Não foi uma vez, foram várias vezes. Né? A gente é convidado. Outro dia, eu estava em tal lugar e me convidaram para participar fui levar meu netinho lá para começar a praticar futebol. Fizeram um campeonatinho, daí eles pediram para que eu narrasse o finalzinho do Quando torneio. pediram para eu narrar, falaram, não, eu não. Daí eu falei, olha, eu vou contar logo para você, eu não tenho mais pique para isso, meu negócio é outra coisa agora. Eu tenho agora que passear, eu gosto de passear bastante. Agora estou passeando, eu também. graças a Deus, curtindo a minha vida e estou aí. Vou te falar uma coisa, eu vejo hoje no coisa, por exemplo, Paris, Viena, não sei o que, lá do exterior, eu tive aqui no Brasil também, em vários lugares. Tive no Chile, Argentina, eu conheci bem aqui também. Mas eu fui para a Europa em 2010 e 2011. 2010 fui, lógico, fui para Marlene, lógico, né, nós dois. E sem muita experiência, mas fui lá e a gente dava um jeito, na fala a gente dava um jeito. E aí fomos para lá e realmente foi fantástico. Hoje, quando eu vejo umas fotos de lá, eu tenho umas fotos aqui comigo, mas quando eu vejo lá, daí eu falo assim... Eu estive aí. Eu estive aí com a minha esposa Marlene Agostinho Barbosa, em 2010. Por exemplo, Paris foi em 2010. Já Viena já foi em 2011. Sabe? Roma, Viena, tudo foi em 2011. Que eu fiz a primeira, depois fiz a segunda logo em seguida. E aí é espetacular. Eu falo, é um prazer a gente falar, porque você foi mesmo, sabe? Isso. Eu agora tô assim, tenho meu comércio,
trabalho. Eu sei que Mas, montou tudo isso. a gente montou tudo isso por acertos e erros, nós chegamos numa... Aí hoje, graças a Deus, a minha esposa está lá, que, a Cida, que toca lá para mim, e nós estamos indo e tocando o barco, né, Adilson? Nós estamos com o nosso técnico aqui de som e imagem, né? Som e imagem está aqui com a gente, né? Dando um apoio muito grande, mostrando. Mas esse é uma coisa que é maravilhoso. O cara, tanto na parte de imagem como na parte também da própria televisão, ele é sensacional. Conheci aqui. A Diversidade faz tempo que está aqui. Faz. É da Cláudia e do Jefferson, né? Eles foram. Agora fazendo uma pequena mudança e depois voltando, ainda temos um pouquinho de tempo. Nós vamos até 8h30, não é isso ou não? É isso, então tá. É o seguinte, agora sumiu, né? Do Jefferson, está falando do andar. Dono daqui e tal. E eles deram uma força muito grande, a difusora também deu, no falecimento da Marlene. Ajudou a barbaridade. A difusora divulgou bastante, vários amigos foram lá no e aqui também, o Jefferson foi, a Cláudia foi, e lá, e outros também foram lá e tal. Tem até, eu não sei se aquele que faleceu, viu, Douglas? Também esteve lá, não me lembro, mas pode ter estado, você não vai saber disso. Que faleceu, um grande cara que você conheceu, não sei se está sabendo, que faleceu agora recente. E ele que dá voz ao programa meu. Já tinha falado. Eu sei que você sabe. Sei que trabalhou Marcos, não sei o quê. Não, Marcos. Como é o nome? Fala para mim, me dá uma. Hein? Marcelo Pacífico. Marcelo Pacífico. Marcelo. Quem fazia para mim a leitura do programa não era ele, era o Guará. Guará faleceu. Ele eu fui até lá no velório do Guará também, acompanhei na ocasião e tal. Quem está aqui é a irmã do Guará, que tem um programa aqui falando, né? Já participei com ela e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, Adilson, eu até estou pegando meu celular aqui, porque hoje faleceu o filho do Zé Américo. Filho do Zé Américo? O João faleceu, o Janjão. O João Carlos. Não diga, cara. Faleceu. Mas quantos anos tinha esse cara? Ele está com 60. O Zé Américo, eu fui no velório dele, Germano. Mas quando eu cheguei... irmão do Gino, né? É o Janjão, ele faleceu, infelizmente, ele foi embora. Lembro, mas não bem. Filho do Zé Américo faleceu. Pelo amor de Deus. Filho do Zé Américo. O Adilson, mudando de pato para ganso, voltando ao Esporte Clube Taubaté. Como é que você está vendo agora a atual situação do Esporte? Eu vou dizer para você, mesma coisa, você, Bonani, nós estamos assim bem perdidos. Eu confesso, eu não tenho ido mais no Taubaté. Não é por nada. Não tenho tido tempo, tenho uma vida meio corrida ainda. Agora, ainda mais agora que eu perdi a esposa, mas não é, antes eu já não estava indo também. Quem vai lá, às vezes, é o Caio, o Paulo Roberto. Eu digo em termos de estrutura. Você acha que o Taubaté agora precisava de um... É moda agora a empresa comprar time, comprar... Será que isso aí não serviria para o Taubaté? Sim, mas precisaria pegar uma boa, coisa de primeira que possa fazer. Porque eu confesso a você que nem lá eu tenho ido mais. Então, você falou, quem é o presidente do Taubaté? Não sei. Eu lembro o Gilcinho, que era até primo da Marlene, da minha esposa. Gilcinho, o pai dele também, que jogava e tal, né? Então, esse ainda lembro, quando o Gilson foi presidente. Agora é o Marcondes. Eu não conheço. É o doutor Carlos Marcondes. Por sinal, muito bom. Então, eu confesso, até vou agora convidar para vir. Está uma equipe boa. Eu acompanhei o Taubaté. Mas eu não tenho, Germano, não tenho. Eu acompanho pela televisão. Só para completar, quem tem ido lá agora, mas agora recentemente, para levar o filho dele, é o Paulo, meu filho, que ele tem um netinho meu lá, filho dele, então ele tem ido lá, comprou camisa, eu também comprei camisa para eles, tudo lá. Ele às vezes tem ido. E às vezes o Caio vai também. Sim. O Caio vai lá, vê e tal, tudo. Então, mas eu não. Eu tenho acompanhado o Taubaté pela televisão, acompanhei no campeonato. Por sinal,
foi o Alberto, lembra do Alberto? Não, um excelente jogador do Taubaté. O Alberto já era do Fluminense. Então, Ele jogou no Bragantino, né? Sim, verdade. Junto com o Bocó, junto com o Marcelo Onde está o Martelotto. Alberto? Tem noção, O não? Alberto é técnico de futebol agora. Ele foi técnico do Taubaté nessa última campanha. Foi? Foi. Uma campanha muito boa. O Taubaté chegou quase na final, né? Quase. Ficou lá entre... Não, chegou na final. Ele classificou e foi Com muito Primavera bem. lá, né? Ele perdeu para o Primavera, mas era um time montado assim às pressas, né? Foi um time montado. Primavera Teve muito apoio da Federação Paulista de Sim, Futebol, o Reinaldo tá lá também, né? deu um apoio ao Taubaté. Sim. O Otávio também, né? Otávio continua. O Otávio também, Continua. da Milcrim, lá deu um apoio. É que estava meio Totalmente. fugido, Otávio. Ele estava fazendo propaganda do São José. Ah, Fez a propaganda do São José. Daí Otávio. foram atrás. Não. Otávio. Foram atrás do Otávio. daí E ele, com aquela Otávio é joia. simplicidade dele, gosta muito Otávio é do joia, Taubaté. joia. Investiu no Taubaté. Investiu. O Taubaté Sempre tava, investiu. o Taubaté estava capegando, né? Capegando. Não ia. Sei. E ele foram atrás dele, Sei. trouxe 4, 5 jogadores. Sei. Não sei se foi pago por ele, mas deve ter sido pago. E o time cresceu. Ele é um cara o time novo. cresceu. O coisa trabalha lá, nosso amigo lá. Paulo Celso. O Paulo Celso, até tentei ligar para ele. Paulo Celso, vir excelente fazer um programa. plantão esportivo. Não, ele Muito vem fazer, bom, ele vem. Muito Mas não bom. consegui falar com ele, ou se conseguir, tentei lá, não consegui. Então tem essa turma toda boa aí que tá Agora, né? Porque deu uma apoiando. mudada. Né? A torcida parece que também está voltando. É. Teve jogos aí de Taubaté que lotou o estádio. Isso é muito bom. Agora, para a cidade, isso é muito bom. Depois que nós perdemos o voleibol, né? Nós perdemos aquela bela equipe de voleibol que foi montada Grande, aí, sim. né? Foi Aí a tem a seleção prefeitura no brasileira. meio, né? Hã? Tinha a prefeitura no meio. Né? Tem uma ajuda, mas ele levantou o esporte. Então o Taubaté está precisando do quê? Está precisando de apoio ao esporte. Porque o Taubaté tem atletas aí que... tem um rapaz que foi pro Corinthians e Taubaté. Foi vendido agora lá para o exterior, né? Eu esqueci o nome dele, jogou no meio de campo. E o irmão dele também está no Corinthians agora, vai se destacar, está se destacando, é de Taubaté também. Então, o Taubaté precisa ter uma equipe de formação, de base, para poder levantar o time, para poder... Tem um outro jogador do Taubaté também que está no exterior, foi convocado para a seleção brasileira, mas entre os 40, né? Mas ele não chegou ele era uma opção, caso algum jogador era em Taubaté, mas foi. Então, Taubaté está precisando disso aí, de alguém que apoie. E alguns que foram para times lá do exterior, principalmente China, Japão, vários lugares. Croácia. Não, Croácia não, amigo. Croácia, mas eu digo, aquele que está lá brigando com a Rússia. Ucrânia. Tem um jogador do Taubaté, não, da cidade jogando na Ucrânia. Então Taubaté está precisando de um apoio. Esse prefeito parece que também já está começando a dar um apoio para o esporte. Então precisa... Mas o outro também era bom, né? Bom também. Mas o que é a cidade? Precisa disso aí. Os jovens estão agora procurando, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas não tem espaço. Onde é que eles vão treinar? Às vezes sem condições financeiras para pegar aí essa escolinha de futebol que tem que pagar e não tem condições de pagar. Não resolve muito. Não resolve. Então, Taubaté precisa disso aí. Para o Taubaté, que está montando uma equipe, tem uma boa equipe de juvenil, mas tem que ser aquela... Antigamente tinha dentro de leite, infantil, juvenil. Futebol de mulher, está tendo ou não? O futebol de mulher está com um time muito bom, está na segunda divisão do Brasileirão. Parece que jogou contra o Corinthians, agora eu não sei quanto foi. Ia jogar contra o Corinthians. Aqui. Mas está indo bem, mas não é o Esporte Clube Taubaté. Taubaté. Através do... Eu não sei quem é o responsável lá, mas é um time muito bom. É o esporte feminino. Então o Taubaté está precisando disso aí. É voleibol, basquetebol. Não tem. O Taubaté não tem time de basquete. Não tem. São José tem, Taubaté não tem. Eu quero ver se nesse programa, e principalmente é isso que a gente conhece, sabe? Até certo ponto, porque, como está dizendo, a gente saiu um pouco da estrada e você
Então fica meio fora né, do ritmo. Mas eu gostaria de conversar com o presidente Taubaté, Isso. que eu não sei nem quem O Marcondes. Marcondes, não sei, mas às vezes é conhecido também. É conhecido, Às vezes é conhecido do Carlos Marcondes. Sim, às vezes eu não conheço, ele me conhece. É, né? muito bom. Muito bom. E aí vai. Da Sete também, Presidente da Sete. que eu não conheço ainda. Mas é um cara muito bom também. E você lembra que eu fui 2 vezes presidente da Sete lá. Foram festas espetaculares. Por quê? Então, Porque a Coca-Cola nos dava. Você falou. Tem o Cid Barbosa, o próprio Erovaldo. Sim. Tem O Erovaldo já falei, disse que vem já. Isso. Agora o Cid eu dei algum recadinho para ele, mas não. Tem o Cid Barbosa. Eu já convidei. O próprio presidente da Sete, né? Um cara muito bom. Sem dúvida. Enfim, o pessoal tem lutado. Esses que hoje estão na ativa, que estão levantando esporte, que brigam e vão atrás da torcida, vão atrás da diretoria, traz informação. É isso que Taubaté precisa. Agora precisa uma base para que os garotos que hoje estão começando Germano, não fiquem fora aí, jogado aí na. Eu tenho um pensamento. Eu tenho duas coisas que eu queria falar para você. Eu tenho um pensamento que uma outra coisa importante, que precisaria de um trabalho em cima disso. Você vê que o Reinaldo quase que ficou presidente da CBF, né? Só não foi presidente porque o outro lá, mais grana, mais isso, mais aquilo e tal, acabou conseguindo. Não sei se é bom ou não, porque a gente não conhece. O Reinaldo, pelo menos, a gente conhecia, né? É um cara que, se fosse para lá, saberia que ele iria fazer um bom trabalho. Se ia ganhar, outra história, mas ia fazer um bom trabalho. Mas, então, tem coisas que você tenta querer saber, tenta fazer isso, mas não consegue devido de falta de informações. É o caso do Taubaté, você acabou de dizer que a gente vai sabendo, aos poucos a gente vai sabendo. E aí vai dando. Agora, esse programa aqui, lógico, nem poderia ser diferente. Apoio total. O presidente quer vir bater um papo aqui, eu quero. Então, vem aqui, vou bater um papo, você vai contar. Isso. Eu queria dizer o que eu também tenho ideia, assim, já há muitos anos, que o Taubaté poderia conseguir. Vai nesses grandes equipes, tipo Fluminense, Flamengo, Vasco, aqui o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. O São Paulo foi campeão com o jogador. Aliás, o Taubaté foi campeão com os jogadores do São Paulo, jogadores dos times, que você vai lá, ó, Alberto. Você vê, o Alberto foi no Fluminense, conseguia trazer o Alberto. E olha, o Alberto foi um baita jogador aqui. E eu dediquei pro cara do São Paulo tudo, ele acabou não levando. Dediquei pro São Paulo. E, enfim, e tem um lance que eu vou contar para você muito interessante. Eu estava com o Bonani, isso também é outra coisa que faltou para o Taubaté. Tinha que acreditar mais nos outros. Aquele jogo que nós vamos fazer lá no Estádio Olímpico, lá, eu e o Bonani, que o cara deu um total apoio para nós, foi espetacular, maravilhoso. Depois, o Duca foi não sei se foi do Grêmio ou se foi acho que foi do outro lá. Internacional. Do Internacional, parece que foi do Internacional. Me perdoe se eu estiver errado, não tem problema. Mas, na época, nós assistimos lá um treino, tudo mais, eu, Bonani, tudo. As mulheres até com a gente lá. Assisti, vi lá e tudo. Daí eu falei assim, será que vocês não têm? Qual dos dois? Eu não lembro bem. Será que vocês não têm alguém que pudesse arrumar para jogar no Taubaté, jogador assim que vocês estão preparando e tal, não sei o quê? E aí, para resumir, um cara lá que é o próprio que deu apoio para nós, ele falou assim, olha, nós temos aqui um jogador aqui muito bom, então, e já tinham mandado um jogador em preto, foi muito bem. Foi muito bem lá o cara. Jogou, depois sumiu. Mas era bom de bola o cara, que era deles. E aí o cara falou, e sabe quem que o cara falou? O Dunga. O Dunga, rapaz. Eu, Bonani, estava lá. Não sei se o Bonani lembra ou não, mas eu lembro. Que eu falei com ele. Aí o cara falou, tem o Dunga aqui e tal, é muito, muito novo, né? Daí eu falei, pô, será que... Ele falou, não, é possível.
Só vocês tentarem aqui ver e tal. Quer dizer, cheguei em Taubaté, falei com o Henrique, Deus o tenha, né? Mas falei com ele. Acho que cheguei a falar com o Brasil, Deus o tenha também. Mas eu falei, olha, o cara falou para mim, um jogador lá, um volante, o meio e tal, o Dunga. Por acaso você não quer tentar dar uma olhada e ver? Ninguém deu bola. Ficou por isso mesmo. O que eu posso fazer? Jogou na seleção brasileira. Essa é a expectativa, mas é difícil. Então, o que tem que fazer é pegar esses jogadores aí lá do norte, lá do... e trazer, montar o time. Por que não? Por que não? Não é difícil, meu irmão. Dentro do padrão salarial. O Alberto veio pro Taubaté assim, meio arrumado. Ele jogou barbaridade e chegou a grandes times. Aliás, não era para ele vir, era um outro jogador que ele veio Não, esse é o cara do Edemar. Demar Vilmar. Veio, o mais certo era o Vilmar. Mas sei lá, e aí veio o Dito Stefano que trouxe. Lembra disso? Dito Stefano. O Dito perguntava, ele vinha, o presidente lá, isso é uma grande verdade, não estou querendo inventar, não. O Dito vinha, eu precisava de um jogador X, Adilson, me indica, que o presidente lá do Bahia quer que eu indique um jogador lá. Presidente do Bahia. E aí eu vinha e me perguntava, eu falava, eu tenho um fulano aí e tal, que eu poderia indicar para você, cara bom, tá, e tal, que você não experimenta levar. Levou vários, daqui do Taubaté, do time do Taubaté. Não. Por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo foi uma indicação minha e do Dito, porque o Dito que falava com o presidente. O presidente ligava para o Dito, eu sei. e o Dito vinha falar comigo, eu indiquei o Reinaldo acabou indo para lá. Na época que... O Tânio não, o Tânio já estava lá há muito tempo. Não, o Tânio foi para o Bahia. Foi para o Bahia. Então, mas o jogador que viria do Cruzeiro para cá seria o Vilmar. E o Edmar veio junto. Foi o Edmar que... O Vilmar ficou escondido. Não, mas o Vilmar jogou bem no Taubaté. Jogou, mas perto do Neymar. O Edmar é baita do jogador. Ele ia muito. Amigão meu. Ele ia muito. O Alfredo Mostarda levava ele. Faleceu. Faleceu. Mas eu vou falar uma coisa. O Alfredo levava no meu programa lá na Difusora. Que era lá daí era outro programa. O Panorama Esportivo. Então, e ele levava. E levou várias vezes. E levava o Neymar. O Vilmar. O Vilmar não. Edmar. O Edmar. O Edmar foi bem. Então, o Alfredo faleceu, infelizmente faleceu a questão de uns 3, 4 meses. O Alfredo Moçada faleceu, era muito amigo meu. Agora, deixa eu contar só uma do Alfredo agora. Interessantíssima. Uma coisa que marca na gente. Eu estava uma vez numa festinha do Taubaté. Não é festa. Um trabalho, talvez o dia da imprensa, sei lá o que, não me lembro mais. Estava lá. E eu estava lá sentado, até lá atrás. Sentei lá na Câmara. Isso foi na Câmara. E eu sentei lá atrás, fiquei na boa e tal, não sei o quê. Depois eu vi que o Alfredo, passou com uma outra pessoa lá, foi lá na frente, sentou e tal, tudo bem. Já quase que de imediato eu vi o Alfredo se levantar e veio subindo. Acho até que ia no banheiro, alguma coisa ali. E eu estava ali. Sabe o que ele fez? Foi e sentou do meu lado. O Alfredo Mostarda. Sentou do meu lado. Sentou, bateu papo comigo, conversou e tal, e tal, e tal. Um cara espetacular. Você vê que maravilha, que bacana. Ele não precisava falar, ele não precisava sair de lá para vir falar comigo, pô. Que um monte de cara, né? Alfredão, inclusive... Espetacular, mas não está vivo para falar, mas pura foi verdade. Um bom amigo meu, eu fiz, quando ele chegou no Taubaté, eu era repórter, então eu até corria ele, eu, doutor Alvarenga, eu já estamos lá. Mas nós falamos bastante. Falamos bastante. Não, mas foi bom. Até a água acabou. Viu? Mas foi bom isso. Mas olha, deixa eu terminar então aqui, Boné. Termina. Mas você está convidado para voltar. Mas a gente vem dentro da possibilidades turísticas. Turísticas, lógico. Mas então, nós estamos aí, estou vendo lá 8h27, 28, então tem 2 minutos só. É isso? Então é o seguinte, eu queria agradecer a atenção daqueles que acompanharam
o programa hoje, eu recebi aqui o Germano, que foi um companheiro de trabalho na época de difusora, e há long time, quer dizer, longo tempo, fomos lá. E tem aí a equipe, e eu estou fazendo contato, tentando trazer o Pedro, trazer o Macir, trazer até o Ari, enfim, o pessoal. Agora, por que a TV Cidade não transmite os jogos amadores? Será que falta alguma coisa? Então, nós vamos pensar nisso. O filho da Cláudia, né? Ele está fazendo numa emissora. Legal. Ele está fazendo narração e tal. Está fazendo, beleza. Adilson, estou encerrando aqui. Eu agradeço o seu convite e estarei à disposição a hora que você quiser, dentro das possibilidades turísticas minhas. Mas para futebol, não havia. Eu fiquei muito contente de revê-lo, fazia tempo que eu não te via, a gente não se encontrava, mas o Adilson está do mesmo jeitinho, carismático, tranquilo, bom apresentador. Só para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. O Bonani que criou aquele negócio de catedrático do futebol. Ele criou. Foi. Mas eu devo também a Miriam. A Miriam trabalhou aqui com a gente. Com a gente não. Eu que trabalhei com ela. Aqui, agora ela está em São José dos Campos. Mas a Miriam participa no jornal Diário Taubaté. E ela fez depois de bater papo comigo, conversar e tal, ela fez uma página de jornal falando de mim, lá no coisa. E com foto, com isso, com aquilo, foto eu com a minha filhada, que agora já é até médica. Minha filhada não, minha neta. E ela fez um trabalho maravilhoso. Outra hora eu termino esse tipo de papo, porque já vai um pouquinho mais. Bom, obrigado pela atenção e continue assistindo aí o programa Transparência, o programa versátil em Traje de Gala, todas as quintas-feiras, né? Que a gente faz aqui, vamos dizer, das 19 às 23. Okay. Uma boa noite, obrigado, Germano, pela vinda. Muito obrigado. E você deitou e rolou. Opa, um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.